Tudo começou dia 12/9/2020. E terminaria dia 22/1/2021. Para minha mãe. Nós achamos a senhora Patrícia Rosália de Mello Araújo através do seu site na época, geriatriadomiciliar.com.br. Segue aí em cima. E hoje ele está apagado. Ele passou por várias metamorfoses. Esse site passou por várias metamorfoses. Deixou de ser geriatria domiciliar para virar medicina domiciliar, depois Patrícia Rosália de Mello Araújo.com.br, depois voltou a virar geriatria domiciliar com um médico servindo de laranja para ela, e depois hoje em dia um site da morte que custou a vida da minha mãe, onde essa iniciativa se habilitava como clínica geral e geriatra e trocentas outras coisas. Tem aquela frase, Patrícia, quem guarda tem. E eu printei, filmei, gravei tudo. Segue aí o site que você apagou na íntegra. Para recapitular, Patrícia entrou na minha casa com um jaleco escrito geriatria domiciliar de um lado esquerdo, do lado direito geriatria domiciliar, bordado acima, geriatria domiciliar, e geriatra, Patrícia, o nome dela aqui. Na consulta no dia 12/9/2020, a pandemia iria estourar. A pandemia já havia estourado, se não me falha a memória. Pressão arterial 12/7, frequência cardíaca 75. Frequência cardíaca 75. Por quê? Porque minha mãe havia sido acordada. Ela chegou aqui, eu acordei minha mãe estava em repouso. No dia 22/1/2021, o dia que essa falsária viria a começar a vitimar minha mãe, a envenená-la com remédio que ela não precisaria tomar. Pressão arterial 12/7 e frequência cardíaca 106. Porque eu estava fazendo a fisioterapia, que o fisioterapeuta Sidney, inclusive indicado pela Patrícia, a réu, Patrícia Rosália de Mello Araújo, ex-geriatra, aqui ela fala que não é mais da área da geriatria. Você que é paciente da Patrícia, que foi paciente da Patrícia, ela não trabalha mais na área, ela é generalista, plantonista, médica holística. E minha mãe estava com frequência 106, porque eu estava caminhando com ela do quarto, segurando a mão dela, e nós caminhávamos. Tem um corredor aqui na frente, atrás da câmera, e do quarto devagarinho, voltando, indo, voltando, conforme o fisioterapeuta Sidney, indicado pela senhora Patrícia. O Sidney jurou que não a conhecia. Eu acho um pouco improvável que você indique alguém que você não conheça, mas porém eu vi um pouco de verdade nele. Eu acho que essa médica
porque ela ainda assim é médica, ela tem um CRM básico, generalista, por 22 anos, e tem um curso de pós-graduação de Lato Sensu em Gerontologia e Geriatria pela Universidade Estácio de Sá, curso de Gerontologia e Geriatria. Então, esse curso, fisioterapeuta pode fazer, enfermeira pode fazer, cuidador de idoso pode fazer, qualquer pessoa que tenha esse nicho da área da saúde pode fazer. E não é uma pós-graduação em geriatria. Primeiro, a pessoa se forma em medicina, para quem não sabe, são 6 anos. E aí, ela se forma, ganha um canudo, e ela é uma médica, ou ele, um médico generalista. E aí, ele vai fazer, geralmente, clínica médica, para tirar o registro de qualificação profissional, o RQE. Em clínica médica, para ir ter a ponte para poder fazer geriatria, cirurgia, endocrinologia, mas tem que ter clínica médica. Clínica médica, ela não tem prova de título. Ou a prova de título, que eu também não tenho, porque para se inscrever, você não consegue então nem se você não é inscrever na prova nada. de título, porque você tem que mostrar que fez residência. E não importa se você tenha mestrado na França, doutorado na Suíça, pós-doutorado na Inglaterra, não importa se você é professor universitário, se você não tiver residência. Ela não é geriatra. Ela entrou na minha casa, eu coloquei a vida da minha mãe na mão dela e da irmã, que se apresentava na época como Simone. Em todas as interações, Simone fazia as interações, atendia, estava sempre à frente, inclusive agressivamente defendendo a irmã aqui. Simone, que na verdade o nome era Mônica Simone de Mello Araújo. Mas eu não vou eximir a polícia de ter abafado o caso, porque a polícia apagou, segue a foto da última consulta. Se vocês verem atrás da Patrícia, tem sua irmã, que ela dizia ser técnica de enfermagem, motorista, secretária, enfim. E a polícia apagou ela. Ah, mas ela só colocou Simone de Mello Araújo. Bom, eu não sou policial, eu descobri. A polícia tem um mecanismo, tem sistema, tem policiais, tem todo um maquinário. A polícia não fez nada. Patrícia Rosária de Mello Araújo. Veja assim, esse é o prontuário dela. Tá aqui, ó. Podem ver, ó. Médica geriatra. Estão vendo? E aqui, a frequência da minha mãe. E foi por a frequência de 106, e depois tinha baixado para 102. Ela receitou esse remédio para minha mãe. O que 3 comprimidos. Cloridrato de propafenona. Mas o que não acontecia, o que ocorreu é que Patrícia não era geriatra, não era cardiologista, não era clínica médica, ela não era dermatologista. Para vocês darem uma olhada em tudo que Patrícia passou para minha mãe. Está aqui, de novo, médica geriatra. Tá vendo? Mais tarde ela viria tirar isso do CREMERD, como o site dela. Está aqui, ó. Whey protein, aí vem ritmonorme, ela não é cardiologista. Xarelto, não é cardiologista. Isordil, Civastantina, não é geriatra. Aí complexo B, vitamina D, ácido fólico. Aí vem um grande erro, Puran T4 de 500 miligramas. O Puran T4, um remédio muito comum usado por idosos, Puran T4, não pode ser ministrado com ritmonorme cloridrato de propafenona. Ele pode, em certos idosos, dependendo do organismo, acontecer uma mistura fatal. Tá? E aí vem aqui, ó, omeprazol, Digepus,
Aí vem a lenha, eu tomo a lenha. A lenha também não pode. Se a pessoa toma a lenha, piorou ainda para tomar o propafenona, o cloridrato, para a pessoa que toma a lenha para tomar cloridrato de propafenona é bem complicado. Tem que fazer o eletro, econdome, hospital, enzimas, ficar de olho, porque é um broncodilatador. Aí Bom Viva, Tilex, quetiapina, remédio psiquiátrico. Ela medicou em todas as áreas. Ela até teria razão nessa curva, essa senhora, se ela tivesse clínica médica. Se ela tivesse o RQE em clínica médica. Mas ela não tem. Ela é uma simples generalista. E veja bem, você se forma em medicina, você pode ficar 1, 2, 3, 4 anos como generalista. Vai, estoura no 5, 22 anos. Doutora Patrícia, generalista, você é uma covarde. Você está me escutando aí, covarde. Você não merece nenhum diploma básico de medicina. Pode exercer sua profissão em qualquer dos seus ramos ou especialidades, assumindo, é claro, responsabilidade por seus atos. Então, segundo o Conselho Federal de Medicina, na verdade, você nem precisa, teoricamente, fazer uma especialização formal, desde que você se dedique a estudar aquela especialidade. Fiz cursos de avaliação de métodos de imagem em geriatria, cursos de doenças psiquiátricas em geriatria, participei de mais de um congresso de cardiogeriatria promovido pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, eu sou uma pessoa muito estudiosa, desde criança, assim, eu sempre gostei de estudar. A prova de título, que eu também não tenho, porque para se inscrever, você não consegue nem se inscrever na prova de título, porque você tem que mostrar que fez residência. Se você não tiver residência, ela se queixou de uma dor precordial que de 0 a 10, que é o parâmetro que a gente utiliza, né, para avaliar quadros álgicos, ela referiu uma dor de 1 a 2, um desconforto que não era contínuo, era intermitente. Se não era intermitente, não tinha que passar o remédio. E ao exame clínico, como eu falei anteriormente, ela apresentava um ritmo cardíaco bem irregular, a frequência subia muito, descia muito, subia muito, 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 subia muito, descia muito, subia muito. Por isso que eu escolhi a medicação propafenona, porque ela atua tanto diminuindo a frequência cardíaca como normalizando o ritmo. Ela faz as duas coisas que era o que a paciente precisava. A propafenona pode ser usada na dose de 300, 600 ou 900 miligramas. Eu iniciei a dose mínima, que são 300 miligramas. E somente 3 dias ela havia tomado a medicação e ela sofreu intoxicação medicamentosa. Porque não precisava, imbecil. Parece estranho, não sei. Porque na verdade o eletrocardiograma ia só documentar o que eu vi no exame clínico. Então, naquele momento não tinha necessidade. Naquele momento, naquele dia, o eletro iria só documentar o que eu tinha escutado. Então, achei melhor. De fato, ele me processou na delegacia como... Processei na delegacia? Como se eu tivesse matado a mãe dele, homicídio.
mas eu fui de livre e espontânea vontade até a delegacia. Na verdade, eu fui à delegacia, me desculpa me alongar, mas eu fui à delegacia porque o senhor Leonardo, ele estava constantemente me ligando e mandando mensagens me ameaçando. Ô, sua filha da puta, você matou a minha mãe. Eu não sou um stalker, não. Eu fui na polícia, abri um BO. Você recebeu mais de 6 intimações da polícia, anexo 10. Consta a informação de que eu compareci à 19ª para prestar depoimento de forma espontânea, para prestar esclarecimento. Mentira. Fugiu de mim, fugiu da minha mãe. Mentira. Mentira. Fugiu dos familiares. Foi intimada 6 vezes. 6 vezes. A polícia só chamou você por estranho. Você foi lá para tentar fazer uma militância. Porque eu falei que ia arrastar você para a delegacia e mandei uma bunda, e você foi tentar fazer uma militância e arranjou uma policial lá, que eu estou processando o Estado e ela também, do mesmo nome que você, para fazer uma militância lá, feminismo, porque não foi ameaça. Tanto que eu cheguei lá, eu tenho gravado tudo na polícia. Eu tenho gravado tudo eu tenho gravado. Printado, tudo. Em vários pendrives. Tudo eu tenho gravado. Todos os dias que eu tive na polícia. Com todo mundo que eu falei, inclusive com essa policial péssima aí, do mesmo nome que o seu. E a delegada, né? Que você diz que é delegada, mas na verdade é o delegado, Gabriel Fernando. O nome dele. Mas a delegada que te ajudou, e a policial Patrícia também, né? Você foi militar lá. Inclusive, me explica aí, como é que você faz um depoimento, não tem identidade? Esse é o original. Ó como é que tá. É o original. Esse aqui é o original. E aquela senhora lá, que era para estar aqui, era para ter visto a novela dela, era para ter visto a Copa do Mundo, do Flamengo, ser campeão da Libertadores, era para ter comido a comida dela preferida. Minha mãe tinha saúde plena. Filha da puta, mentirosa, dor precordial, caralho, falta de ar, sua psicopata, mentirosa, safada. E aqui a minha mãe, como é que fica? Como é que fica? Morreu, largou o dinheiro, deu merda, deu ruim, você vai ser condenada no criminal, na tutela coletiva, no CREMERG. Sabe o que você vai fazer? Você vai sair do Rio de Janeiro. Você vai pegar e vai sair do Rio de Janeiro. Porque é estadual, não é federal, né? Isso explica o CFM. Você vai fazer a pesquisa, um monte de pulo, vários CRMs. Você vai precisar meter o pé, né? Mas ó, eu juro pelas cinzas da minha mãe, no dia do funeral, eu pedi para acompanhar o caixão até o final. Ele entrou no forno, eu fiquei olhando ele queimar. Fiquei olhando a chaminé até se dissipar tudo, imaginando. E eu prometi, pode sair. Pode sair. A gente tem um elo aqui, ó, se chama Dona Márcia. Foge! Foge, para ver se você foge mesmo. Vamos lá. Patrícia, filha da puta. Mônica, Simone. Vai pagar também. Cúmplice. Participe moral. Cúmplice. Aí a mãe de vocês aqui falando, ó. Agora ela não é geriatra, ela é plantonista holística. E minha mãe, o caixão da minha mãe queimou, os ossos da minha mãe queimou, minha mãe virou pó, minha vida virou inferno. E ela agora é médica holística. Eu sou o efeito colateral. Você está assumindo o dolo. Ah, eu posso acrescentar uma coisa? O quê? Se o senhor achar pertinente. Eu gostaria de acrescentar que no Código de Ética Médica, no artigo 17, diz que, abre aspas, o médico legalmente inscrito pode exercer sua profissão em qualquer dos seus ramos ou especialidades,
assumindo, é claro, responsabilidade por seus atos. Então, segundo o Conselho Federal de Medicina, na verdade, você nem precisa, teoricamente, fazer uma especialização formal, desde que você se dedique a estudar aquela especialidade. Está em anexo no processo 16 certificados de congressos de geriatria, então eu me mantive estudando ao longo dos anos. Então eu sou uma pessoa muito estudiosa. Desde criança, sim, eu sempre gostei de estudar. 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 Eu, com essa camisa, daqui em diante, o que você tem comigo, esse elo maléfico, é a sua culpa, você está assumindo a responsabilidade por isso. E aquela senhora lá, que era para estar aqui. Não. Faz-se necessária a confirmação do tipo de arritmia, através de documentação, e do eletrocardiograma de 12 derivações, e afastar a cardiopatia estrutural. Quer dizer, essa deve ter sido uma pergunta, essa pergunta aqui é a resposta dessa. Aí vem aquela coloca aqui, que eu vou colocar para vocês. Não há como afirmar que houve intoxicação, pois a dose estava dentro do usual. Provável efeito adverso pode ocorrer. Foram adotadas medidas dentro do protocolo ACLS e estimulação artificial, conforme o prontuário apresentado. Aí segue abaixo. O quesito 3 enlaça ao quesito 1 e o quesito 2. A Câmara Técnica considera que pode ter havido imprudência na prescrição da medicação, conforme observado acima, item 1 e 2. Ou 3 laça 1 e 2. Ponto, acabou. Acabou, sua retardada.